é manter a pureza da religião, a pureza da igreja. E isso ele consegue como? Por meio de doutrinas mais próximas daquilo que a Bíblia ensina. Né? Então, por isso que a igreja ela deve caminhar segundo o que está escrito por causa disso. Porque se ela caminhar segundo o que está escrito, ela vai errar menos. Ela vai fugir menos do que Deus quer para a igreja. Porque se o homem for seguir o rumo, o curso que a história dá para a igreja, aí nós vamos acabar, sabe onde? Novamente na filosofia. Porque tudo se originou na filosofia. A filosofia foi a origem de tudo. Né? Você vê que antes de Jesus, o que movia o mundo eram as filosofias. Platão, Sócrates, Hermes Trismegisto e Zenão, né, os estoicos, e esses camaradas todos eram as filosofias que regiam a fé e a conduta moral da sociedade. Então, Jesus quando combateu os filósofos, quando ele disse que ele era o caminho, que ele era a verdade, que ele era a vida, que os que vieram antes dele eram ladrões e salteadores, era no sentido de... Porque, por exemplo, os gnósticos diziam o seguinte: os gnósticos diziam que o homem se aproximava de Deus por meio do conhecimento, que quanto maior fosse o conhecimento e o entendimento do homem, mais próximo da divindade ele se tornava. O pensamento grego dizia o seguinte, que o homem deveria abandonar o sofrimento e buscar o prazer e a felicidade fugindo da dor. Ele deveria fugir da dor e buscar o prazer e a satisfação. Isso aí eles faziam por meio do conhecimento, da busca do belo. Os gregos amavam isso, o conhecimento, a beleza, a perfeição. Eles achavam que essas eram as virtudes, cultivando as virtudes, exatamente. Os gregos achavam que eles se aproximavam da perfeição buscando as virtudes. E as virtudes que eles pregavam eram isso, era a beleza, era o conhecimento, as virtudes que eram as questões morais. Né? O Sócrates mesmo, que foi um dos expoentes aí dentro da filosofia, ele pregava muito isso. Ele pregava que os seus discípulos deveriam buscar as virtudes, porque as virtudes eram o objetivo final do homem, vamos dizer assim. Aí Jesus veio e trouxe um conceito diferente, porque Jesus dizia assim: o que adianta o homem buscar as virtudes, buscar a perfeição, e não ter assim uma espiritualidade, uma mudança? Porque a intelectualidade, ela traz a ostentação, ela traz o ego, a massagem do ego, a autossuficiência. Porque quando você acha que você é o cara, que tu sabe pra caramba, aí você começa a se achar superior. Você começa a olhar as pessoas assim, ó, de cima para baixo. Interessante isso. Acontece muito isso quando a gente é jovem. Quando eu era jovem, eu dizia assim: eu acho que eu nasci na época errada. Eu sou diferente de tudo. Eu falava assim: sou diferente
diferente de tudo, eu penso diferente de todo mundo, acho que eu nasci numa época errada, num tempo errado, eu era para ter nascido daqui a 50, 100 anos no futuro, porque eu achava que o meu entendimento, a minha capacidade estava acima da média. E a intelectualidade traz isso, o conhecimento, o saber traz essas coisas. Os gregos buscavam muito isso, a sabedoria. E com isso, eles achavam que eram superiores, olhavam as pessoas, mediam as pessoas pelo que ela era capaz de argumentar. Aí começou a surgir os sofistas, aqueles que amavam os discursos, porque eles discursavam, eles mediam, faziam um confronto de poder, de sabedoria, através dos discursos. Tinham aqueles discursos bonitos. Tem até um camarada aí que... esqueci como é que é o nome dele. É considerado um dos maiores oradores da Grécia. Ele disse que esse camarada, ele tentou por várias e várias vezes dominar a arte do discurso e não conseguiu. Até que depois de umas 200 tentativas aí, ele se tornou um dos maiores mestres dentro da área do discurso. A gente estuda isso dentro da homilética, eu não lembro mais o nome dele. Então diz que ele tentou por 200 vezes discursar e não conseguiu, e quando ele conseguiu, ele se tornou um dos maiores mestres da oratória, porque eles faziam isso, eles mediam, né, o seu grau de intelectualidade através dos discursos, da oratória, quando surgiu a arte da retórica, da oratória, né, nessa época. Então os gregos buscavam isso. Aí Jesus dizia para eles que aquilo era muito vago. Jesus ensinava para o povo que isso era muito vago, porque trazia uma ostentação terrena, mas não trazia um crescimento espiritual, não trazia uma mudança, não trazia uma transformação na vida do homem. Entendeu? E o problema da filosofia era isso, que a filosofia pré-socrática, a pós-socrática não alterou nada, mas a pré-socrática, ela não trazia transformação nenhuma, não mudava o interior do homem. Aí Jesus trouxe uma proposta diferente. Jesus falou assim, muitos vieram dizendo conhecer o caminho, muitos vieram dizendo ser a porta, né? Mas eu não, eu sou o verdadeiro caminho, eu sou a verdadeira porta. Aquele que entrar por mim achará pastagens. Então, quando Jesus citou essa parábola, ele citou por causa disso. Ele fazendo uma comparação entre a sua doutrina e a doutrina dos filósofos. Você vê que quando a gente sabe isso, como é que o texto toma um sentido diferente, né? Quando Jesus falou que era o caminho, a verdade e a vida, ele estava fazendo uma comparação entre a doutrina dele e a doutrina dos filósofos, a doutrina dos fariseus. E os fariseus também, eles se diziam, né,